Então vamos iniciar nosso dia com oração da manhã, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa que vocês já conhecem. Irmão Sol com irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu de intenso azul, a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, terra que ao pé da segurança de chegar. Minha irmã, planta que está suavemente a respirar. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador. Na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, o nosso pai, e conceder-nos que, libertos do inimigo, a Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurar em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, menino, pois irás andando à frente do Senhor, e planear e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, e sobre nós fará brilhar o sol nascente, pra
Jesus, guiando-nos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. A nossa ideia é estudar, se Deus quiser, todo o catecismo da igreja, né? Então, hoje vamos avançar. A gente já estudou a primeira parte, né? Como é que é o credo? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que parte que a gente está? A gente já estudou o creio, eu creio, nós cremos, né? O homem é capaz de Deus. Nós estudamos já tudo sobre o Pai, que tem no catecismo, a parte que fala do Pai, Deus Pai, e Criador do céu e da terra. Nós estamos fechando essa parte do credo, que Deus é Criador do céu e da terra. Então, estamos falando de toda a criação de Deus. Hoje a gente vai falar da continuidade da criação e para o pecado, né? A realidade do pecado que faz parte lá das origens. E depois a gente vai começar já a falar de Jesus Cristo, né? Conhecer o que o catecismo fala de Jesus Cristo, que é o capítulo 2 dessa parte do credo. Então a gente estudou sobre o homem, que é corpo e alma, o homem no paraíso, e a gente está terminando essa parte aqui do homem do paraíso. O estado do homem antes da queda, antes do pecado original. Como que era o estado do homem original antes do pecado, né? A gente está falando e vamos terminar hoje falando que esse estado dele era de familiaridade com Deus. O homem era próximo de Deus, o homem era amigo de Deus. Por isso, esse sinal de familiaridade é o fato de Deus o colocar onde? No jardim, né? Esse jardim significa isso, né? Que ele era, sinal que o homem era próximo de Deus, vivia em harmonia com Deus, com ele mesmo e com a natureza, né? A nossa casa comum, o meio ambiente, né? Que o Papa Francisco frisa tanto, né? E não é à toa. Por quê? Por que a gente tem que cuidar? Porque o homem, com o pecado, ele entrou em desarmonia com a natureza, com a criação. E ao invés de cuidar, porque o homem tinha que o que lá? Cultivar e guardar. Quer dizer, cuidar da natureza. E o que o homem está fazendo? Está destruindo. Então, por quê? Porque o pecado tirou essa harmonia do homem com Deus, com ele mesmo e com a natureza. Quando o homem quebra essa harmonia com Deus, com ele próprio, consequentemente a natureza sofre a consequência dessa desarmonia que existe dentro do homem. O homem não tem harmonia consigo, não tem harmonia com Deus, a natureza, coitada, que sofre também. O outro homem, o próximo sofre, a natureza sofre, o próprio homem sofre e Deus, o coração de Deus, sofre também com toda essa desarmonia interior que existe no homem. E aí, o catecismo fala que o trabalho não é um castigo, né? Como muita gente pensa. Tem gente que vive para o final de semana, chega segunda-feira e já posta lá, né? Segunda-feira é o pior dia da semana, né? Já vem aquelas postagens. Aí sexta-feira, hoje é sexta-feira, né? Sextou, né? O negócio é sextar, vamos sextar, né? Mas vem cá, e qual a importância da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, né? Se a gente vê o trabalho como um castigo, aí realmente eu tenho que sextar, né? Mas se a gente vê o trabalho como uma colaboração do homem e da mulher com Deus, no aperfeiçoamento da criação visível, bom, então na segunda-feira é dia de colaborar com a criação. Terça-feira é o dia de eu dar mais uma ajudinha para melhorar a obra da criação, para
colaborar com a criação que Deus fez e aperfeiçoar, que Deus deixou a natureza, mas a gente pode, com a inteligência, além de cuidar dela, aperfeiçoá-la ainda mais, né? Isso que os cientistas e os biólogos fazem, eles estudam o meio ambiente para ver como que aquela região pode melhorar. Está faltando água lá, como que eu posso fazer para melhorar aquela região? E lá tem uma infestação de inseto lá que ninguém consegue chegar perto. Como que eu posso fazer? Eu vou levar mais sapo para lá, que o sapo come o mosquito, os insetos, né? Vou levar lagartixa, vou levar sapo para diminuir, né, a concentração de mosquito naquela região. Porque o problema é quando a gente quebra essa harmonia que existe e aí vira né, uma região vira uma coisa catastrófica, um caos. Por quê? Aí se eu vou lá e caço uma espécie de animais daquela região, aquele habitat fica em desequilíbrio. E aí toda a natureza sofre com isso. Se eu destruir todas as árvores de uma determinada região, a natureza sofre com isso. Os animais, né, fogem, não tem mais a caça. Então, tem todo um sistema que a gente tem que respeitar e aperfeiçoar. Então, também diminui a quantidade de chuva, né? Porque tem regiões que são áridas e a chuva é mínima ali. Se a gente for analisar, o que aconteceu ali? Às vezes desmatamento, aí, né, o rio secou muito, né? Então tem uma cadeia de acontecimentos que, se a gente destrói uma peça desse sistema, acaba destruindo as outras também. É igual aquele dominó, né? Eu derrubo uma peça, ele vai derrubando tudo, né? Efeito dominó, né? Que acontece também na natureza. Então, segunda, terça-feira é um dia maravilhoso, porque eu vou ajudar, colaborar, cuidar e aperfeiçoar a obra da criação. Então, segunda é um dia ótimo para fazer isso. Terça também, porque tem um dia do descanso. Mas eu já trabalhei segunda, não como castigo, mas aperfeiçoando a obra de Deus, a criação de Deus, né? Melhorando esse jardim. Acho que está faltando o que nesse jardim aqui? Tem azul, que é o rio lá, tem uma flor vermelha, amarela, tem verde. Está faltando alguma coisa aqui para dar os pássaros, né? Mas azul aqui tem pouco. Posso, de repente, plantar aqui mais o quê? As flores azuis aí. Umas hortênsias. Madá gosta de hortênsia, Madá? Fica bonito aqui, mais hortênsia aqui, pronto. Estou aperfeiçoando. Aqueles... fazer... Tá. Elisa, vai na injeção agora, hein? Mas para melhorar, vai melhorar. Eu posso colocar umas hortênsias aqui, aqueles jardins holandeses, né? Que tem lá na Holanda, né? Toda esta harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo plano de Deus, será perdida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Então aqui já está falando que essa harmonia, esse estado de justiça anterior ao pecado, com o pecado ele vai acabar, né? Vai acabar essa harmonia, dessa justiça original, dessa santidade original, dessa harmonia original que o homem tinha com Deus, consigo mesmo e com a natureza. 5 pessoas aqui para a gente ler o resumo. Pai Santo, criaste o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. Pode pôr para mim aqui? O homem é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus, feito homem, imagem do Deus invisível, a fim de que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e de irmãs. O homem é corpo, não sei falar esse corpo.
O homem é uno de corpo e alma. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual e imortal é criada diretamente por Deus. Deus não criou o homem solitário. Desde o início, Deus os criou varão e mulher. Esta união constituiu a primeira forma de comunhão de pessoas. A revelação nos dá a conhecer o estado de santidade e de justiça, originais do homem e da mulher, antes do pecado. Da amizade deles com Deus, adivinha a felicidade de sua existência no paraíso. Deve ser... Uma salva de palmas. Muito bem. Ficou alguma dúvida, gente, com relação... Sempre resumindo, é bom para a gente fazer aquela síntese, né? O homem é corpo e alma, a gente viu isso. O homem não é sozinho, né? Deus criou uma companheira para estar do lado do homem, né? Brilhante, vamos abrir agora a cortina. A queda. O homem caiu. Adão e Eva caíram. A moeda caiu. A moeda do Davizinho caiu. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. No entanto, ninguém escapa à experiência do sofrimento dos males da natureza, ligados aos limites das criaturas e, sobretudo, a questão do mal moral. Quer dizer, Deus olhou para tudo e viu que era bom. Olhou para o homem e viu que era muito bom. Olhou para a mulher e viu que era também, muito melhor. Mas, o homem, que é muito bom, e a mulher, o homem e mulher que são muito bons, experimentam sofrimento. Vocês já experimentaram sofrimento? Sempre. Experimentou os males da natureza, uma doença, as limitações nossas, né? O nosso time que não ganha, tem uns que ganham, mas outros não ganham tanto assim, né, Deus Dete? Eu não posso. Né, os males da natureza, os limites das criaturas e principalmente uma coisinha que ficou aqui no final, o mal moral. O que é o mal moral? O que é o mal moral? A gente já estudou isso aqui, já vimos isso aqui, né? Tem o mal físico, que é uma doença, por exemplo, né? O que é o mal moral? Moral é relacionado ao nosso comportamento, né? A ética, a nossa relação, por exemplo, com a lei de Deus, se a gente é fiel ou não. Então, o que é o mal moral? Em uma palavra. Escândalo? Também. Muito bem, quem falou? Quem falou que é o pecado? Beth, uma salva de palmas. Muito bem, Beth. É o pecado. A gente experimenta o pecado dos outros e o nosso pecado também. Às vezes é o nosso pecado que a gente sente. Às vezes é o pecado dos outros que a gente sofre com os pecados dos outros, né? Olha o Jó aqui que fez a experiência do sofrimento. Isso aqui é Jó, gente. Né? Um desenho de Jó que experimentou o sofrimento, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu a saúde, só não perdeu a vida. O Senhor fala, você pode tirar tudo de Jó, menos a vida. E Jó vai continuar sendo fiel. Ah, é, Senhor? Então vamos lá, vou tirar tudo, né?
no livro de Jó, né, o adversário, né, chamado o Satã, né, foi lá diante de Deus e falou: Senhor, mas assim é fácil, assim é mole te seguir, ele tem tudo, o cara é rico, tem um monte de filho, família grande, tem saúde, quero ver tirar as coisas para ver se ele vai continuar sendo fiel. Aí, pois pode tirar, só não tira a vida dele, o resto você pode te arrancar tudo dele. E assim ele foi perdendo tudo. E não perdeu a fé, né? Questionou muito, perguntou: mas Senhor, por que tudo isso? E Deus no final faz um grande silêncio, falando: eu sou mistério. O dia que você me compreender, não sou eu. Porque o dia que a gente compreender a Deus, Deus deixa de ser Deus, porque Deus sempre é um mistério, Deus sempre está além dos nossos pensamentos. Mas aí a gente pergunta: de onde vem o mal? Santo Agostinho dizia assim, procurava a origem do mal e não encontrava a sua solução. Qual a solução para... né? Os gnósticos falam lá que tem dois princípios, né? É como se fosse dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Por a origem do mal tem um Deus malzinho que está criando as coisas também ruins. Mas o cristão, o católico, a gente não segue essa linha. A própria busca dolorosa só encontrará saída na conversão ao Deus vivo. Por quê? Porque o que Paulo fala, e a gente já estudou isso na segunda carta aos Tessalonicenses, lembra? O mistério da iniquidade que Paulo fala. Eu achei na web. Ih, não, mas aí não. Você achou o quê? Do mistério da iniquidade? Ele quer falar o que ele achou do mistério da iniquidade. Seja bem-vinda, Fernanda. Então a gente já... né? Vamos ver, ela vai responder, vamos ver se... Porque o mistério da iniquidade só se esclarece à luz do mistério da piedade, né? Existem dois mistérios: o mistério do mal, o mistério da iniquidade, o mistério do pecado, do sofrimento, da dor, da miséria. E existe... mais um. E existe o mistério da piedade, que é o contrário do mistério da iniquidade, né? A gente só vai entender o sofrimento se a gente, né, entender que Deus é amor, e que Ele criou todas as coisas boas, mas ao mesmo tempo Ele deu o livre-arbítrio ao homem. E essas escolhas que infelizmente, né? E porque Ele deu o livre-arbítrio, a gente vai ver ao primeiro homem, a primeira mulher, Ele deu esse livre-arbítrio, e eles, com livre-arbítrio, podem escolher o bem, mas pode escolher também o quê? O mal. Tá? Então, a revelação do amor de Deus em Cristo manifestou a extensão do mal e a superabundância da graça. Quer dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre é maior, a graça de Deus sempre é maior que o pecado. Se o mal se estendeu por toda a humanidade, a graça de Deus superou isso. Então, a gente vai abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar da nossa fé naquele que é o seu único vencedor. E aí o catecismo vai falar o seguinte: onde abundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito bem. A graça superou o pecado. E essa realidade do pecado, que não é a maçã, é um fruto, não necessariamente a maçã, mas eu já coloco para a gente falar dela, coitada da maçã que ficou, né? Parece que é a maçã, mas fala que é um fruto. Pode ser outro fruto. Que fruto? Será que foi a banana? Foi o abacate? Foi o quê? Umbu? Será que foi por causa do umbu, gente? Uma fruta do cerrado, murici,
piqui. O pecado foi o Giló, pode ter sido a jaca, né? O caqui, e por aí vai. O pecado, gente, está presente na história do homem, né? E a gente não pode negar isso aí. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a essa obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, primeiro, a gente tem que reconhecer esse laço profundo que une o homem a Deus, essa relação, né? O mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na história, né? Então, para entender o pecado, a gente tem que entender uma relação ou esse laço que une profundamente o homem a Deus. O pecado, né, a realidade do pecado de um modo particular e a do pecado das origens, a gente só entende à luz da revelação divina, né? Então aqui já é um campo que a razão já não consegue entender, né? A gente precisa de uma revelação divina, precisa que Deus se revele, que Deus mostre. O campo da razão, a gente consegue entender muitas coisas, mas tem coisas que a gente precisa ultrapassar o campo da razão e entrar na revelação divina, o campo da fé, para a gente poder esclarecer melhor o que é o pecado, né? Sem o conhecimento que a revelação nos dá de Deus, não se pode reconhecer o pecado. E a gente, muitas vezes, tenta explicar o pecado assim: o pecado é uma falta de maturidade, né? É que a pessoa está meio imatura, né? Então isso é o pecado. Ou então tem gente que explica assim, o pecado é uma fraqueza psicológica, vai se tratar, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo que você melhora, você não peca nunca mais, que o pecado é isso aí, né? Ou o pecado é só um erro, né? Você errou, né? Como diz o ditado, errar é humano, né? Então, é um erro. Erro é coisa de ser humano, então é uma coisa até normal, né? Ou, o pecado é consequência de uma estrutura social inadequada, né? As condições que você vive, então, né? Nossa, nessas condições, qualquer um pecaria pior que você. É a estrutura, é a sociedade, né? Que faz isso, né? Então não é pecado isso, porque você não tem culpa disso. Tem culpa a estrutura, a sociedade. Então tem gente que chama pecado de várias coisas, né? Que aliás tenta explicar de várias formas, né? Problema psicológico, é culpa da sociedade, é falta de maturidade. O pecado é uma realidade objetiva, não subjetiva. E a gente vai entender essa realidade do pecado à luz da revelação divina. O que é o pecado? Ele está falando agora o que não é o pecado. Porque tem muita gente que quer mascarar o pecado, falar, não, isso aí não é pecado não, é porque a sua família é assim, a sociedade é assim, né? A televisão é assim, então é normal, é só um erro. Ou, não, você está com imaturidade, mas isso aí não é pecado não, meu filho. Né? Por exemplo, a pessoa chega, padre, eu menti. Aí o padre, né? Não, mas mentira hoje não é pecado, não, porque todo mundo mente, porque a televisão, o povo está mentindo lá, você assiste TV, pois é a sociedade mente, né? Ou então, outra coisa, né? Fraqueza, maturidade, alguma coisa assim. Eu tenho no resto, que eu tenho preguiça. Não, isso aí não é... Então, tem pessoas e tem... Às vezes acha que as coisas não são pecado, mas o pecado é uma realidade que existe, objetiva, e o catecismo quer falar isso, que às vezes a gente quer explicar o pecado como sendo
outras coisas, tirando a culpa da pessoa, né? Para entender, de novo, o catecismo fala, vamos ter que entender o desígnio de Deus sobre o homem. Qual que é o plano de Deus? Quando fez o homem, ele fez um plano. E ele criou o homem em cima desse plano. E é em cima desse plano que a gente compreende que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e se amarem mutuamente. Então, Deus fez um plano. Nesse plano tinha o quê? A liberdade. Nesse plano de Deus, Deus fez um plano. E qual o objetivo? Por que Deus criou o homem e a mulher? Ali já falou um pouquinho, né? Qual que era o plano? Amar a Deus e amar uns aos outros, né? Então, Deus criou o homem para ser imagem e semelhança de Deus, que é amor. Deus é amor do pai com o filho, Deus é amor do filho com seu pai, Deus é amor que é o Espírito Santo, é o amor desse pai, é o amor eterno do pai e do filho. Então essa relação existe muito o quê? Amor. E Deus criou o homem para amar a Deus e amar uns aos outros, né? Ao próximo. Só que Deus também, nesse plano, deu o quê? Para o homem e para a mulher? A liberdade. Porque o amor, ele tem que ser livre. Porque se a gente ama coagido, né? Olha, é pressionado, ó, me ama, tá? E coloco lá, ameaço. Ó, Deus desse, você tem que me amar com a faca aqui. Você me ama? Você me ama ou não me ama? Com a faca aqui no pescoço. Você me ama ou não me ama? Na hora, né? Pode odiar, mas na hora vai amar, né? Isso não é um amor de verdade, né? Aliás, não é amor nenhum. Porque o amor, para ser amor, tem que ser livre. É de livre, espontânea vontade, né? O plano é amor, né? Então Deus criou o homem e a mulher para amar. Mas o amor só existe na liberdade. O amor só existe na liberdade. Sem liberdade não tem amor. Como é que eu, né? Na pressão, né? Sendo coagido, sendo pressionado, sendo torturado. Ah, você me ama? Amo, pronto. Aí. Mas isso não é amor de verdade. Mas o problema foi o quê? Que ali o catecismo fala, houve um abuso de amor. Eles abusaram de amor, amaram muito. Não tem como abusar de amor, porque quanto mais a gente ama, melhor, né? Eles abusaram do quê? Da liberdade. O problema aqui não foi excesso de amor, né? Abuso de amor, né? Porque quanto mais a gente ama, melhor. Melhor é. O problema foi que houve um abuso da liberdade que Deus deu para eles se amarem. Eles tinham liberdade para amar, mas eles abusaram dessa liberdade. Deixa eu passar aqui para a gente continuar, porque agora que a gente está entrando, depois eu vejo a perguntinha lá do menino. Qual a perguntinha que o menino quer fazer para vocês? Eu vou passar uns slides, depois eu volto. Então, o que é o pecado original? Uma verdade fundamental da nossa fé. Fundamental da nossa fé. Como a revelação vai progredindo, a gente vai lá do Antigo Testamento, Deus estava ali aparecendo, só que através de figuras, de imagens, né? Apareceu aqueles 3 anjos lá para Abraão, né? Depois Deus deu a lei a Moisés. Deus foi assim, aparecendo, brincando de esconde-esconde. Dá uma mostra carinha, depois volta. Mas ele não se revelou totalmente. A revelação foi acontecendo aos poucos até o Novo Testamento. Então, à medida que Deus vai revelando quem Ele é, a gente vai entendendo o que o pecado é.
Quanto mais a gente vai experimentando e conhecendo o amor de Deus, mais a gente vai conhecendo a realidade do pecado na sua profundidade. Porque falar assim, Deus criou todas as coisas, né? Tudo bem, legal isso aí, tem uma lei lá para a gente seguir e tal. Mas quando a gente vai experimentando que Deus veio até nós, morreu numa cruz, a gente vai experimentando que o amor de Deus ele não tem limites, aí que a gente vai experimentando também a realidade mais profunda do pecado. Quanto mais a gente sente ligado a Deus, mais a gente sente quando a gente fica desligado dele, né? Então, o povo do Antigo Testamento, ele falou da dor da condição humana à luz da história da queda narrada lá no Gênesis. Mas eles não entenderam o significado último dessa história. A gente só vai entender o significado na morte e ressurreição de Cristo. A gente só entende o significado profundo do pecado quando a gente entende que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Então, é conhecendo a Cristo como fonte de graça que a gente vai lá em Adão e reconhece a fonte do pecado. E quem que veio nos auxiliar nessa matéria? Foi o Espírito Santo, o Espírito Paráclito. O Espírito que foi enviado por Cristo ressuscitado veio confundir o mundo em matéria de pecado, revelando aquele que é o seu Redentor. Quando o Espírito revela que Deus é amor, ao mesmo tempo Deus revela a profundidade que é o pecado. Porque quanto mais a gente percebe que uma pessoa ama a gente, mais a gente percebe quanta ofensa a gente comete contra essa pessoa que nos ama, que é o pecado. Se eu falar, você fez mal contra ele, mas ele não me ama mesmo, tal, não tem nada aí. Mas quando eu penso, nossa, você fez mal à sua mãe, por exemplo. Sua mãe te ama tanto, por que você fez isso? Né? Quando a gente percebe esse amor, a gente percebe o quão forte é a ofensa que a gente faz com uma pessoa que nos ama profundamente. Quanto mais amor a gente experimenta, mais dor a gente experimenta por causa do pecado. Por quê? Porque muito amor a gente experimenta. Muito amor, muita dor. Olha o Espírito Santo ali, irmã. Então, a doutrina do pecado original é o reverso, é o contrário da boa nova que Jesus é o Salvador de todos os homens. Quer dizer, qual que é? Vamos virar ao contrário, né? A graça de Deus, o amor de Deus, o contrário é o quê? É o pecado original, né? A igreja que tem o sentido de Cristo sabe bem que não pode tocar-se na revelação do pecado sem falar do mistério de Cristo. Por quê? Cristo na cruz assumiu o nosso pecado, né? Assim como a serpente foi elevada no deserto e todo aquele que olhava para a serpente era curado, assim o Filho do Homem também foi levantado e todo aquele que contemplar, né, contemplar no sentido de acolher, de abraçar, de querer tomar posse dessa salvação também será curado, será salvo. Então, a gente vai entender o pecado, então a gente já está fazendo uma leitura de Gênesis, mas a partir de Cristo. Vocês estão vendo que por quê? Porque é com a revelação do amor de Deus que a gente vai entender a revelação da dor que é o pecado. Quanto mais amor a gente experimenta, mais dor a gente sente de não responder a esse amor. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? A narrativa da queda tem uma linguagem cheia de imagens, mas ela fala de um fato que ocorreu no princípio da história do homem, e a revelação nos dá uma certeza de fé de que toda a história humana está marcada por essa falta original que foi cometida pelos nossos primeiros pais. Então, é uma linguagem simbólica que tem em Gênesis? Ou é uma linguagem histórica? É simbólica, tá?
Aqui o catecismo fala mesmo, através de imagens. Mas essas imagens, elas falam de um fato, tá? É uma linguagem simbólica, é através de imagens, mas elas estão se referindo a um fato que ocorreu na história do homem, né? E essa falta original que foi cometida livremente pelos nossos pais. Olha a questão da liberdade aí, ó. Por livre escolha, com a liberdade eu posso amar, e com a liberdade também eu posso deixar de amar, pecar. Né? Então, com a liberdade eu posso amar, e com a liberdade eu posso pecar. Por que a gente é livre, né, irmã? Graças a Deus a gente é livre, porque a gente é a imagem dele que é livre, né, irmã? Bom, teve uma queda às 10 horas. Vixe, mãe, já? Meu Deus. Vamos lanchar às 10? Por detrás da opção. Vamos agora à queda dos anjos, hein, gente? Vamos para os anjos agora, hein? A queda dos anjos, hein? Chegamos num ponto importante. Por trás da opção da desobediência dos nossos primeiros pais, existe uma voz sedutora. Há uma voz sedutora que é oposta à voz de Deus. Né? Gênesis 3, de 1 a 5. Está lá no livro de Gênesis. Essa voz é uma voz que vem, eu vou pegar você. Não, se for assim, ninguém vai seguir a voz. É uma voz sedutora, né? Querido, querida, né? É o lobo em pele de ovelha, né? De cordeiro, né? Então, ele não vai vir assim, eu vou pegar. Não, ele vem queridinho, queridinha, fazendo carinho, simpático, bonito, sedutor, charmoso, tudo que vocês quiserem aí, né? Elegante, com uma boa imagem, ele vem com tudo isso aí. Essa voz sedutora, oposta à voz de Deus, a qual, por inveja, os faz cair na morte, né? E já está lá o livro da sabedoria falando essa questão, né? Sabedoria 2:24. Por inveja, qual o pecado que fala aqui dos demônios, né? Do demônio. É um pecado de... Aqui está falando, inveja. Inveja. O que é inveja? O que é inveja? É um sentimento ruim. Tá? O que é inveja? É desejar, né, um bem do outro. Né? Querer um bem que o outro tem e que eu não tenho, e eu desejo isso, né? Agora, isso é a inveja. Desejar alguma coisa do outro de forma assim, eu quero a qualquer custo, eu desejo um bem que eu não tenho, que é diferente do ciúme. O que é o ciúme? O ciúme já é um bem que eu tenho, né? É alguma coisa que eu tenho, que eu não quero que o outro deseje, que o outro tenha. A inveja é uma coisa que é um bem que relacionado a um bem que eu não tenho, que eu quero, enquanto o ciúme é um bem que eu tenho, que eu quero possuir a qualquer custo e não quero que ninguém tenha, né? É a diferença, porque tem muita gente até que confunde o ciúme da inveja. Tem ciúme, tem inveja. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente vai estudar melhor, mas já adiantando, a inveja é isso. É uma coisa que eles não têm, né? Então, por inveja,
os fez cair na morte, né? A consequência do pecado é sempre a morte. A Escritura e a tradição da igreja vem nesse ser, né, decaído, um anjo decaído chamado Satanás ou diabo. Está lá em João 8,44. Né? Segundo o ensinamento da igreja, ele foi primeiro um anjo bom. Deus criou ele bom, como fez todas as coisas boas. Né? Deus fez bom. Né? Maravilhoso. Então, qual foi, segundo o livro da sabedoria, vocês estão com a Bíblia aí? Tá, né? Sabedoria 2,24, vamos ler lá. Sabedoria 2,24. Capítulo 2, versículo 24. Sabedoria 2, 24. Tá, isso, depois de Eclesiastes. Aliás, Cântico dos Cânticos, 2, 24. Ajudar a mandar aqui, ó. 2, 24. Desculpa, mandar. Foi porque, gente, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e a experimentam os que são do seu partido, né, do seu grupo. Então a morte entrou no mundo. Tinha morte no mundo? Não. Né? Como que ela entrou no mundo? Por causa desse anjo decaído que, por inveja, fez com que a morte entrasse no mundo. Deus fez o diabo bom? Fez, mas ele era um anjo bom, mas ele se fez mal. Né? A Escritura fala de um pecado destes anjos, né? A segunda Pedro também vai dizer isso, e a queda consiste na livre opção destes espíritos criados que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino. O que significa uma coisa que é irrevogável? Que não tem volta. Não pode voltar. Então, não, o pecado dos anjos tem perdão? Deus pode até perdoar, mas é um pecado que não tem volta. Deus ama, Deus perdoa infinitamente todos, mas essa decisão, esse pecado dos anjos, eles não tem volta, não pode voltar atrás. É uma decisão, é uma queda que foi livre. Foi por liberdade? Sim. Porque Deus, os outros seres já não tem como perdoar, né? Foi por liberdade? Os anjos tinham liberdade? Sim. Liberdade para amar, mas também liberdade para pecar. E esse pecado, essa queda, que foi uma livre opção, essa palavra é importante também, livre, mas foi uma opção que foi radical e irrevogável, ou seja, eles recusaram Deus e o seu reino de forma irrevogável. Gente, não tem volta. Não tem como o diabo voltar atrás, a ser um anjo bom, a fazer parte de novo da milícia celeste. Não tem como. Né? E a gente encontra essa rebelião, né, um reflexo disso nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais. Olha a inveja aqui, ó. Sereis como deuses. Olha a vozinha sedutora em Gênesis 3:5. Você vai ser igual a ele. Você vai ser igual. Olha a inveja aqui dele, querendo que a gente seja como Deus. Se colocar no lugar de Deus. E essa vozinha sedutora que chegou lá nos nossos primeiros pais. Sereis como ele.
Ele não falou, mas vocês vão ficar igualzinho a Ele. Todo poderoso. Sabe tudo, vocês vão saber tudo. Oniscientes, onipresentes, onipotentes, né? Sempre o pecado, a raiz começa aí, né? De querer se colocar no lugar de Deus. Eu mando na minha vida. Sou eu que decido o que é bom, o que não é para mim. Isso é o quê? Tudo essa voz sedutora da inveja que vai falando, você vai ser igual a Deus. Então, o diabo é pecador desde o princípio, o pai da mentira. João 8,44. É tudo mentira, mas é uma mentira que vem bonitinha, sedutora, atraente, né? Com, né, promessa de um monte de coisa que, na verdade, é tudo mentira. Mas a invejinha vai chegando, você vai ser igual a ele, né? Por que a inveja? A inveja é de querer ser igual a Deus. Por que eu não posso ser Deus, né? Então, essa inveja do pecado, do demônio que vai colocando, vai sendo refletida lá nas palavras dos nossos primeiros pais, aqui, ó. E esse caráter irrevogável a gente já viu que não volta atrás, que não tem volta, e não uma falha da infinita misericórdia de Deus que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não é que Deus não pode perdoar, não é isso. Deus pode perdoar os anjos decaídos? Pode, Deus, a misericórdia de Deus é infinita. O problema é que a opção que eles fizeram, essa opção é que não volta atrás. Não é que Deus, Deus, eu vou perdoar os homens, mas esses anjos decaídos não vou perdoar. Não. O problema não está na misericórdia de Deus, mas está a característica dessa opção deles é que é irrevogável. Porque senão, Deus deu a liberdade para os anjos. Olha, dou a liberdade para vocês. Os anjos fizeram a opção de recusar a Deus. Significa o quê? Essa opção deles, por que é uma opção que não tem volta? Não é a misericórdia de Deus que não pode perdoar, mas é a opção deles que não tem volta. Por quê? Porque eles têm um conhecimento infuso das coisas, por exemplo, né? A ciência que eles têm, o conhecimento deles, não é igual ao nosso. A gente tem que sentar aqui, estudar o catecismo, ler, refletir. Mesmo assim a gente não entende muito bem, né? A gente tem que ler a palavra de Deus, ele já sabe disso tudo aqui. Então, a opção deles é diferente da nossa. A nossa muitas vezes é mediada, o nosso conhecimento é limitado. São Paulo já vai dizer, a gente vê as coisas como no espelho. Eles estavam vendo face a face, né? A gente vê as coisas assim meio que as apalpadelas, né? Ai, Senhor, cadê, né? Eles veem tudo claramente e de forma infusa, ou seja, eles não têm de forma imediata, eles não precisam de mediação. A gente tem que ter o catecismo aqui do lado, tem que estudar, tem que ver um vídeo, tem que ver a aula, tem que rezar para poder pedir o Espírito Santo luz, porque o nosso conhecimento é limitado, eles já conhecem tudo de uma vez só. Eles não precisam de Bíblia. Ele já conhece toda a palavra de Deus. Então, a opção que lhes foi dada, ela não tem volta, porque ele já conhece tudo, não tem mais nada para conhecer. A gente não, Senhor, ainda não conheço tudo, né? Eu quero caminhar, quero conhecer mais, porque, gente, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Os anjos foi dado todo o conhecimento, né? Da característica deles, né? Lógico que Deus, os mistérios, o conhecimento de Deus é muito acima de tudo. Mas os anjos tiveram todos os conhecimentos possíveis para ser salvos. Para optar, fazer essa opção. Por Deus ou recusando a Deus. E eles recusaram, alguns deles recusaram a Deus. Nossa opção, ela é mediada. Senhor, hoje eu estou um pouquinho mais perto de Ti. Eu conheço um pouquinho mais, então vai pesando mais. Você sabe que vocês estão sentados aí e tendo essa formação, o peso vai ser maior para vocês. É o que a gente falou lá na Assembleia dos Ministros, né? Quanto mais vocês conhecem,
mas a cobrança, a responsabilidade, a opção que vocês fazem é maior do que alguém que está começando agora. Uma decisão de alguém que tem uma pós-graduação, por exemplo, é diferente de uma decisão de alguém que está lá no ensino fundamental. Por quê? Porque a responsabilidade é maior, o conhecimento é maior, a experiência é maior. E aos anjos foi dado todo o conhecimento que Deus poderia ter dado a eles. Não todo o conhecimento de Deus, porque eles não são oniscientes. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Acabou. A decisão a gente faz aqui e agora, na nossa vida. Ou seja, você tem até o último suspiro para você decidir se você quer Deus ou está recusando a Deus. Para ela ser salva ou não, a gente reza pelos mortos para que, aí vem a questão do purgatório, para que eles sejam purificados. A gente reza pelas almas do purgatório. Ninguém reza pelas almas do inferno. Vocês já viram alguém falar? Porque depois da morte acabou, não tem volta, não tem como tirar ninguém do inferno, entendeu? Ninguém reza pelas almas do inferno, porque quem chegou no inferno não sai de lá. Como a gente não reza pelas almas do céu. As almas do céu a gente pede intercessão, mas ninguém reza pelas almas. A gente reza pelas almas do purgatório, seguindo aquela doutrina de Macabeus. Rezar pelos mortos, sim, mas entenda esses mortos, os mortos que estão se purificando para ir para o céu.